Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí conectados em nossa escola bíblica dominical no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Deus seja louvado pela sua vida. Deus o abençoe poderosamente em mais esse estudo. Nós daremos continuidade ao estudo da última aula. O culto jamais deve ser tratado como uma guerra, né? Então nós vamos ver aqui algumas passagens e estamos estudando aqui o livro do Charles Swindoll, A Igreja Desviada, um chamado urgente para uma nova reforma. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe esse domingo, logo após o Natal, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos parar aqui de onde nós finalizamos o último vídeo. Nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Sonoros, inclusive, no último vídeo. Mas nós vamos continuar aqui de onde exatamente nós paramos. Nós estamos falando ali sobre a essência do culto, né? Então, mais uma vez, né, Charles Swindoll no seu livro trata ali a essência do culto serve de fundamento para nossas expressões de adoração. Então, repetindo, a essência do culto serve de fundamento para nossas expressões da adoração. Ou seja, nós devemos retirar da essência, né, do culto. O que é a essência do culto? As Sagradas Escrituras, né, a palavra de Deus, ela traz as fontes, ela traz toda a inspiração, ela traz toda a renovação, a transformação que nós precisamos para então nós expressarmos nossa adoração. Nós só adoramos aquele que conhecemos e conhecemos aquele que deu a vida por nós através das Escrituras, né? Então ele fala aqui que é interessante, né, que somente as palavras dos salmos eram inspiradas ao salmista. Mesmo assim, foram compostas com música apropriada à cultura da antiguidade. Os salmos da Bíblia são canções para serem tocadas, cantadas com melodias. Melodias essas que eram muitas vezes feitas pelos homens ali com a letra, né? Deus dava a letra e o homem entrava com a melodia dos símbolos, dos instrumentos, né? Dos tamborins, das harpas. Então, ali nós vemos toda sorte de instrumentos da época fazendo uma melodia para aquela letra daquele salmo, daquele hino, né? E ele diz assim que é certo que havia melodias específicas para os salmos. Por exemplo, o cabeçalho do Salmo 22, ele diz assim, para o mestre da música, de acordo com a melodia, a corça da manhã, Salmo davídico. Então, algumas vezes a inspiração trazia a instrução de qual melodia deveria ser usada, né? Ou seja, a melodia que acompanhava o salmo não era inspirada, de modo que a orientação de Paulo, pedindo que cantássemos salmos, admite uma ampla variedade de expressões musicais, conforme Gálatas 3,16. Nós vemos aqui o texto de Gálatas 3,16, diz assim, a palavra de Cristo, veja bem, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. Ou seja, a criatividade humana, ela sim, tem participação através da palavra de Deus, na inspiração de melodias, de canções dos salmos. Então nós vemos o apóstolo Paulo dando essa orientação, né? Pedindo que cantássemos salmos, admitindo uma variedade, né, de expressões musicais. Fico impressionado com o fato de a melodia original de alguns hinos não ter nada a ver com a letra. É o que Charles Swindoll fala aqui no seu livro, que hoje em dia, muitas vezes, a melodia original de alguns hinos não tem nada a ver com a letra que é cantada, né? Várias das melodias têm origem em canções seculares e, mesmo assim, muitas pessoas colocam a melodia no mesmo nível da letra inspirada por Deus. Ou seja, trazer o secular para dentro da igreja tem esse risco, né? Você misturar as coisas. É aquela guerra que nós mencionamos na última aula, o contemporâneo versus o antigo, né? O atual versus o clássico ali, né?
Então nós não devemos transformar o nosso culto numa guerra de estilos, numa guerra em que nós só cantamos músicas novas, não, nós só gostamos de hinos. Não, nós temos que saber mesclar a inspiração com a criatividade humana, e isso dá uma variedade de formas de adoração, de expressões de adoração, né? Então, é o que ele fala aqui, né? Tenha santa paciência, né? É um grande perigo aqui. Muitas vezes confundimos tradição com inspiração. Confundir tradição com inspiração é perigoso também. Ou seja, se aprender apenas a tradição, especificamente tradição dos homens, né? Qualquer tradição humana ou expressão de adoração, antiga ou recente, é equiparada ao nível das escrituras. Isso é sinal de que fomos longe demais. Então, você pegar essa tradição e equiparar no mesmo nível das escrituras, ou seja, você ter algo extra-bíblico, né? Comparando esse extra-bíblico com um valor, com um peso, atribuindo um valor, um peso a esse material, com o mesmo peso das escrituras sagradas, da Bíblia, a palavra de Deus. Não, isso é um erro crasso, né? Um erro grosseiro, um erro do qual tem consequências muito sérias, né, para a nossa vida de adoração. Nós estamos estudando aqui essa parte do livro que fala especificamente de adoração, né? Como se deve tratar a adoração dentro do culto, né? Não é uma disputa, não é uma disputa por estilos, ou para ver quem canta melhor, ou para ver qual que prevalece, não. Ela deve, ela deve assim, capturar a atenção de todas as idades, todas as gerações, toda a sorte de pessoas dentro da igreja. Então, a adoração ela deve envolver as pessoas no seu propósito, né, que é adorar a Deus. Então, aqui ele diz assim que um caso, né, que aconteceu, de legalismo, né, puro legalismo, querer fazer com que as tradições sejam equiparadas às escrituras, né? É puro legalismo querer atingir determinados resultados por meio da imposição de nossas tradições, seja sobre música, roupas, uma tradução específica ou qualquer outra coisa. Essa questão nos remete a outro episódio no qual Jesus falou de adoração, mas não a adoração que Deus procura. Então, veja só. Mateus 15, versículo 1 e 2 diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, você conhece essa turma aqui? Fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a lei, transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Veja só, eles colocavam a tradição dos líderes religiosos no mesmo nível das escrituras. Então, antes de comer, os discípulos de Jesus não lavavam as mãos à maneira prescrita pela religião. Não é que eles não lavavam as mãos, mas eles não faziam do jeito certo que os fariseus e mestres da lei queriam que eles fizessem, né? Ou seja, o jeito deles, né? Veja que não se tratava de uma questão de higiene, mas do cumprimento de regras penosas impostos pela tradição. Os líderes religiosos, eles obedeciam ao sistema que exigia a lavagem meticulosa das mãos antes das refeições, sob pena de se tornarem imundos. A tradição dos anciãos era um conjunto de regras de comportamento detalhados, estabelecidas a partir da interpretação das leis do Antigo Testamento pelos rabinos. Nós vemos essa passagem em Marcos 7, 8, 9. Também temos ali o versículo 13 de Marcos 7, Gálatas 1, 14 e Colossenses 2, 8. Colossenses está aberto aqui, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, Colossenses 2, 8 diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, tem problema você tratar tradições humanas no mesmo nível das escrituras, né? E fazer com que as pessoas sigam o seu estilo, sigam o seu jeito de fazer as coisas, simplesmente porque você acha que aquilo é inspirado por Deus, sendo que não é, né? Na época de Cristo, essas tradições eram transmitidas principalmente de modo oral. Contudo, mais de um século depois, elas seriam codificadas em um compêndio
né? Uma, uma enciclopédia, digamos assim, um compêndio conhecido como Mishnah. Mishnah, né? De acordo com a tradição dos anciãos, um simples mandamento da Velha Aliança, no Antigo Testamento, poderia ter centenas de aplicações específicas. Por exemplo, o modo de lavar as mãos antes de uma refeição. Os fariseus consideravam essa tradição oral equivalente à autoridade das Escrituras. Soa familiar? Ele faz essa pergunta. Parece alguma coisa que nós vemos nos nossos dias hoje? Pessoas que atribuem um valor que as tradições não têm, né? Se apegam a elas e fazem disso uma guerra dentro do culto. Eis um bom exemplo de uma guerra dos cultos do primeiro século. Você não observa a nossa tradição, acusaram os fariseus a Jesus, né? No que Jesus respondeu a eles, né? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e qualquer que amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, ou seja, fazem com que o povo peque, né? Desvio da palavra de Deus. O que é essa passagem aqui em que Jesus questiona eles a respeito do mandamento de honrar pai e mãe? Né? Segundo a lei de Deus, honrar pai e mãe era cuidar deles, né, por toda a vida, até que a vida dos pais terminasse. Só que os fariseus dissessem: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Ou seja, se você ajudasse uma vez o seu pai e sua mãe, aquilo já bastaria para honrá-los por toda a vida. E isso era uma tradição dos homens. Isso não fazia parte das escrituras. Não foi isso que Deus disse. Ou seja, eles estavam invalidando o que Deus disse por causa de uma coisa que eles disseram. Então, isso é perigoso demais, né, para a nossa vida. Nós anularmos a palavra de Deus por causa das nossas tradições, por causa da disputa, por causa da guerra que é por atenção, né, dentro do culto da igreja. Na verdade, isso é uma idolatria, né? Observe como Jesus comparou a tradição deles com a Bíblia. Deus disse, mas vocês afirmam. Então, essas palavras de Jesus, ele mostra o erro deles. Olha, Deus disse assim, mas vocês dizem assim, né? E Jesus já estava cansado daquela história. Ele conhecia a motivação daqueles homens, pois enxergava o coração. A mente deles estava cheia de pré-julgamentos. Embora apresentassem unidade, suas ações revelaram hipocrisia. Jesus continuou citando as Escrituras, porém agora usou o texto como uma sentença contra aqueles líderes religiosos. E Jesus solta aquela expressão famosa da qual ele se referia aos fariseus: hipócritas. Né? Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Tudo começa no coração. Nós aprendemos que a adoração ela começa no nosso coração, naquilo que somos como essência de ser humano. Toda vez que nós colocamos a palavra de Deus abaixo do que ela realmente é, nós pecamos e erramos gravemente na presença de Deus. A tradição ela não é inspirada. A tradição pertence aos homens, são coisas dos homens. Os preceitos dos homens não são as doutrinas de Deus e jamais serão. Deus não quer que nossos lábios apenas formulem palavras ou entoem canções. Isso não é adoração verdadeira. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, na boca e no coração. Deus deseja que todos nós o adoremos com nossos lábios, nosso coração, nossos pensamentos e nossas ações. Enfim, o que amemos com todo o nosso ser. Que o amemos com todo o nosso ser. Do contrário, em vão me adoram, diz o Senhor, a respeito dos hipócritas. Depois dessa ferroada de Jesus, os discípulos perguntaram o óbvio. Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando viram isso? Não diga, né? Não diga.
Sério? Eles ficaram ofendidos quando viram isso, né? Mas é que Jesus diz que, na verdade, ela atravessa toda a mentira e ela destrói as fortalezas de Satanás na nossa mente, fica com uma terra arrasada, né? Não sobra nada, fica tudo queimado, só cinzas. Então, a verdade, Jesus destruiu a mentira dos fariseus. Os fariseus foram expostos. É lógico que eles ficariam ofendidos. É lógico que eles não aceitariam a palavra de Jesus. Jesus foi bem ríspido e foi bem pontual aqui, né? Foi na veia dos fariseus. Hipócritas, ou seja, falam que fazem, mas não fazem, né? Vocês são hipócritas porque são mentirosos. Vocês impõem regras dos homens sobre o meu povo. Os fariseus sempre se ofendem com a verdade, e até hoje é assim, né? Fariseus dentro da igreja hoje se ofendem com a verdade. Quando uma preferência pessoal prevalece em detrimento de uma prioridade bíblica, o culto a Deus se torna vão e sem sentido, uma vez que o indivíduo cultua a si mesmo. É o que eu falei da idolatria, a egolatria, né? Cultua-se a si mesmo. Não, o que eu quero, o que eu prefiro, o que eu faço. Então, o eu toma conta de tudo e simplesmente, né, a adoração agora é para o eu, não é mais para Deus. Esse é o perigo que pessoas que têm um comportamento farisaico dentro da igreja correm o risco de correr, né? Por um lado, hoje os livres pensadores da igreja, aqueles que defendem a guerra do culto, esmurram em cheio a tradição histórica. Para eles, no mundo pós-moderno, as práticas antigas são irrelevantes, obsoletas e inúteis. E por acaso, se você for um dos que ainda acompanha a tradição histórica, será considerado um dinossauro. As pessoas que acompanham a tradição histórica, bíblica, de como devem ser as coisas, elas são tiradas para, né, você é um tiozão, você não sabe nada, tem que ser mais moderninho, né? O pastor tem que ser mais moderninho, tem que ser mais, né, e rejeitando a historicidade da própria igreja, a historicidade das escrituras, do povo cristão como ele é. Por outro lado, tenho visto apologistas do culto tradicional cantando hinos com enorme dedicação e no momento seguinte vejo-os de braços cruzados, recusando-se a entoar um cântico que foi colocado no projetor. Não conheço esse cântico. Dizem de cara amarrada. Meu desejo é perguntar a essas pessoas: tem certeza de que esse é o verdadeiro problema? Você pode aprender, não pode? Cantai ao Senhor um cântico novo. Está lembrado? A palavra nos lembra disso. Cantai um cântico novo, o salmista diz, né? Ao Senhor. Nós temos a criatividade, e Deus nos deu a criatividade para louvarmos e cantarmos cânticos novos sem ter problemas com os antigos, né? É isso que eu digo. As pessoas muitas vezes, né? Nós temos dois lados aqui. As pessoas que se recusam a abraçar as antigas tradições, a historicidade da igreja, né? E as pessoas que se recusam a cantar os hinos novos, os cânticos novos. Por quê? Porque eu não conheço esse cântico. Não, eu não sei isso. Para mim isso não é do meu tempo, isso é novo demais, eu me recuso a isso. Então isso é você ir para os extremos, né? Você se colocar no lugar dos fariseus. Você se coloca se apegando às tradições antigas e simplesmente ignorando as novas oportunidades de adorar a Deus, as novas formas de adorar a Deus que são inspiradas pela mesma Escritura, pela mesma palavra de Deus, né? O Charles Swindoll ele fala no seu livro sobre todas essas coisas, né? Ele fala aqui que o desejo dele era perguntar a essas pessoas: tem certeza que esse é o verdadeiro problema? Você pode aprender, não pode? Ou seja, você se recusar a aprender a cantar um cântico novo, cantar o Senhor um cântico novo, tá lembrado? Então ele faz essa pergunta aqui para a gente lembrar das coisas, que nós temos que deixar que as tradições ocupem o lugar das escrituras, mas inspirar a nossa adoração buscando coisas do tesouro velho e do tesouro novo, amém? Que é a palavra de Deus.
tem coisas novas muito boas, que adoram, que exaltam, que falam da majestade, da beleza do Senhor. E também tem cultos antigos que nos lembram da nossa história, que nos lembram também da forma de adoração bíblica, a essência da adoração nos remete ali às nossas origens. Então nós temos que fazer um combinado dessas forças para adorar a Deus. Nós temos que usar de todos os recursos que Deus nos dá para adorá-lo em verdade e em espírito. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos adorar ao Senhor logo mais no culto à noite, hoje às 19 horas, e fazendo com que todos, todas as gerações ali experimentem o antigo e o novo. Que nós possamos estar aptos para adorar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que o Senhor Jesus, neste Natal, que estamos aí vivendo um tempo atípico, que Jesus seja sempre a esperança no nosso coração, que Jesus seja sempre o centro da adoração da nossa vida, que nós possamos sempre buscar o nome dele para toda a nossa vida, sobre todo nome, para que toda circunstância se submeta ao poder do Espírito Santo, ao poder do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Até o culto, em nome de Jesus. Deus abençoe.